Fala galera, bem-vindo a Simatic Manager videoaula 4. O objetivo desta videoaula é estar mostrando como que se configura o processo de imagem das CPUs do StepSet 300. Lembrando que cada uma tem as suas particularidades, mas a gente vai utilizar a CPU da videoaula 1 para estar entendendo um pouco mais sobre essa questão. Então a gente pode abrir a Simatic Manager Station e dentro de hardware, a gente já na videoaula 1 a gente configurou, né, para este projeto um cartão misto de entradas e saídas digitais. Ele possui 8 entradas e 8 saídas. E também na videoaula 1 a gente configurou este cartão com o endereço de entrada 2 e o endereço de entrada de saída 2. Agora vamos clicar sobre ele e vamos verificar aqui quais endereços eu podia ter usado. Eu vou chutar um valor aqui bem alto, 2000. Perceba que ele fala para mim que o endereço não é válido. Eu posso colocar um endereço até 1023. Mas aonde está configurado esse 1023? Por que eu posso utilizar até 1023? Vamos fechar aqui. Vamos deixar o 2 e vou mostrar para vocês. A gente vem sobre a CPU, clica sobre Object Properties e aí na aba Ciclo e Clock Memory, a gente percebe aqui que tem um endereço de imagem, é um processo de imagem de área de entrada e área de saídas. Então, quanto que eu posso colocar neste endereço? Vamos colocar 2000 aqui também. Perceba que ele não aceitou, que ele diz que o padrão para o processo de imagem de entrada, o valor 2000 está fora do range de 0 a 1024. Então eu posso colocar até 1024. Então, mas lá, vamos voltar lá, eu vou colocar aqui o endereço. Eu vou limitar aqui para 128, que a gente vai estar usando, isso aqui já vem default. E perceba que aqui apareceu de 0 a 1024. Mas por que quando eu clico aqui e tento também, ele me mostra até 1023? Por quê? Porque ele começa do zero. Então de 0 a 1023 dá 1024 bytes. Então, se a gente colocou lá, e a CPU tem essa capacidade, você não consegue endereçar mais do que este valor, 1023. Porém, eu vou deixar o valor 2 aqui, que é o valor que a gente tinha para este cartão. E assim, então, você pode ir colocando cartões, colocando cabeças de rede, até 1023. Então, vamos salvar isso aqui. Eu vou mostrar o que acontece quando você põe um valor fora do range e o que vai acontecer. Então, vamos ligar o PLC Sim. Lembrando que para essa CPU, ela comunica só por MPI. Então, configuramos para PLC Sim Multipoint Interface. Conforme a videoaula 1, levantamos para RAM Power. A CPU está em RAM, ela está vazia, então eu vou descarregar o nosso programa dentro da CPU. A gente vai perceber que a CPU vai sair de System Fail, vai entrar em RAM. Agora a gente vai entrar no nosso AB1, que é o programa que a gente está fazendo, que a gente está desenvolvendo ainda, por enquanto, nessas videoaulas no AB1. Perceba que ele está rodando. A gente já tinha feito o Clock Memory, para exemplo, então eu vou deixando o que a gente vai criando. Então agora a gente vai fazer um programa para que a CPU não entre em RAM e a gente consiga verificar por que ela não entrou. Então eu vou fazer aqui, eu vou criar mais uma network. E essa network eu vou colocar um contato. Normalmente, eu não preciso criar aqui outra network. Eu vou colocar aqui no clock mesmo.
vou inserir um contato com o endereço fora do endereço que a CPU está configurada. Lembrando que a capacidade da CPU é até 1023.7, mas lá no default a gente colocou até 128, que veio lá no default não, a gente deixou como endereço default. Então eu vou usar o bit aqui, porque até 128 é de 0, lembrando que é de 0 a 128. Então é de 0, a imagem tá, o tamanho que eu criei ela é de 0 a 127.7. Então eu vou colocar o 128.0 aqui, 128.0. Vou dar um nome para esse bit. O nome que eu vou dar para esse bit vai ser entrada. Eu já havia criado essa entrada, já havia dado um nome para essa entrada, é entrada digital fora do range. Eu já havia criado, então a gente vai só utilizar ela. Então eu criei como entrada digital fora do range. Vou salvar. Vou descarregar para minha CPU. Quando eu descarrego para minha CPU agora, perceba que a CPU ficou em stop. Posso resetar, CPU voltar, a CPU descarregar novamente o programa. A CPU está vazia, agora novamente vou descarregar. Perceba que a CPU vai continuar em stop. Perceba que se eu entrar online, minha CPU está em stop. Mas aí você pode perguntar, Gabriel, está em stop, mas eu não sei que alguém usou um bit fora da periferia de imagem. E como eu vou saber o que ocasionou esse stop da minha CPU? É simples, você pode vir. Existem outras maneiras, mas o mais prático é você vem, clica sobre a CPU, seleciona PLC, aí ele vai abrir algumas opções para você. Você vem Information Module, ou módulo Information. Quando você abre esse módulo, abre uma janelinha com uma série de abas. Então você vai selecionar Diagnostic de Buffer. O que é essa abinha? Vai mostrar o que está acontecendo ao longo do processo dessa CPU. Aqui, ó, se você vê às 4h15, agora são 4h16, eu passei a CPU de Stat para Run. Aí o que ele fez? Ele deu um erro no comprimento quando estava lendo a periferia de entrada e saída. E qual erro que ele deu? Esse erro ele mostra aqui, ó. O comprimento deu erro de comprimento de área quando estava lendo. Na área de area, que é a área de entrada, bit access address 128. O que eu fiz? Eu configurei ela lá no meu software, eu acessei um bit e 128 deixa eu só lembrar que bit que foi, 128.0, e esse bit está fora do que eu configurei lá dentro da CPU. Então, por isso ele disse que deu um erro nessa leitura. E aí o que ele fez? Jogou a minha CPU para stop por causa desse erro. Esse erro, você pode ignorar esse erro. Mais na frente eu vou mostrar através da configuração dos Organizations Blocks. No caso desse aqui, ó, ela não deixou, a CPU ficou com stop interno. E no caso desse aqui eu poderia estar utilizando o OB121, configurando o OB121, ele ia ignorar esse erro para mim. Mas não é o caso, a gente gostaria que esse erro acontecesse mesmo. Por quê? Porque com essa videoaula eu consigo mostrar para você qual que é a tua periferia de entradas e saídas, de imagens de entradas e saídas da CPU, e também pude mostrar que ela vai para stop e como você acha não só esse erro, mas outros erros através do módulo Information. Então vamos lá, para solucionar esse problema, eu posso entrar no meu OB1 novamente, no meu editor do programa, e arrancar este bit.
que está fora da periferia de entrada. Então eu tiro esse bit novamente, salvo, descarrego, jogo para a CPU. Perceba que a gente joga de stop para run e o que aconteceu? O novo programa está rodando e a CPU não está mais em stop. Se a gente verificar aqui online, clicar na visualização, perceba que a CPU voltou a funcionar. Bom, pessoal, o objetivo desta videoaula era mostrar como você configura a periferia. Lembrando que cada CPU tem um tamanho de periferia de imagem. No caso dessa CPU, são 1023, até o endereço 1023, e que você pode estar, através das propriedades de CPU, aumentando ou diminuindo. Você pode estar colocando outros valores para você ter. No caso do default, ela vem em 128. E agradeço pela paciência e até a próxima videoaula.